Abra a tua Bíblia comigo, livro segundo, escreveu o evangelista João, Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo de número 4, nós vamos ler o 23 e o 24, amém? Eu fico maravilhado pelo cuidado do Senhor com as nossas vidas. Quando a irmã Ivonete estava aqui louvando ao Senhor e nós a acompanhando, Deus falou muito ao meu coração e confirmou sobre aquilo que Ele quer falar conosco nessa noite, e eu louvo a Deus porque Ele é fiel para falar, para fazer, para cumprir. Ele é Deus e tem cuidado de nós nessa noite, amém? Sempre tem cuidado de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo de número 4, verso de número 23, diz assim a palavra do Senhor: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Vou repetir, versículo 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Diga comigo, em espírito e em verdade. Feche os teus olhos, Pai. Nós estamos aqui carentes de Ti, sedentos por Ti. Lemos as santas Escrituras e pedimos nessa noite: fala conosco, nos ensina, fala conosco, que nós possamos sair daqui mais edificados por Ti, com mais interesse em Ti, mais voltados para Ti e com mais fome e mais sede de sermos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Assim oramos crendo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tome seu assento, mas adorando ao Senhor nessa noite. Meus irmãos, eu vos peço perdão pela voz, minha garganta ainda não está muito boa, mas nós estamos aqui para servir ao Senhor, servindo aos irmãos, e Deus ministrar ao meu coração um breve estudo sobre essa questão da adoração. Sabemos nós, e somos muito bem ensinados, que nós somos chamados para sermos adoradores. Você tem essa consciência que você foi chamado para ser adorador? E nós vamos entender algumas questões, e o texto a qual nós lemos é um texto que nos ajuda a entender algumas coisas. Capítulo 4 de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4 vai dizer, e Jesus agora vai chegar a uma aldeia de samaritanos, e ali o tão conhecido encontro com a mulher samaritana, cuja Jesus entrega ela e se coloca disponível como a água da vida. Olha, mulher, se tu beberes da água que eu tenho, nunca mais terás sede. E agora aquela mulher falando com Jesus: olha, eu vejo que tu és profeta, quando Jesus diz a ela que os maridos que ela tem não é dela, e ela não, a água que ela estava buscando, a do poço, não satisfaria, mas Jesus se apresenta como a água da vida. E agora aquela mulher pergunta a Jesus: olha, os meus pais disseram que importa que nós adoramos nesse monte, mas agora vocês, os judeus, o povo, diz que o lugar certo de adorar é adorar em Jerusalém. Aonde é o lugar certo de adorar? E aí Jesus vai trazer esse esclarecimento cujo nós lemos, versículo 23 e versículo 24, falando que
O Pai agora está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Olha, a hora vai chegar, e Jesus vai dizer, e de fato já chegou. Onde, o que, Jesus? Onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E Jesus está dizendo, olha, mulher, o que te disseram foi verdadeiramente o que foi ensinado. Mas agora eu quero te explicar que a adoração não se diz respeito ao lugar geográfico, ao lugar a qual nós estamos inseridos ou localizados. E Jesus vai trazer um entendimento. Primeiro, se existem os verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos, sim ou não? Se existe algo que é verdadeiro, também consequentemente, de forma bem intuita para a gente entender, existe o falso. E agora Jesus vai dizer, os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. E nessa noite o Senhor quer falar conosco algumas coisas em relação à adoração. E nessa noite o Senhor nos dando palavras para aprender um pouco mais das Santas Escrituras e um pouco mais dele. Eu quero falar um pouco com a igreja, o Senhor nos dando a direção sobre a adoração dos verdadeiros adoradores. Você pode repetir o tema? 1, 2, 3? A adoração dos verdadeiros adoradores, porque se existem os verdadeiros, existem os falsos, como eu disse, mas eu, como cristão, crente, convicto da minha fé em Cristo, não quero fazer parte, e eu creio que você também, dos falsos adoradores, sim ou não? Você quer fazer parte dos falsos? Nós queremos fazer parte dos verdadeiros, e os verdadeiros adoradores têm uma adoração diferente dos falsos, e nós entendemos que a adoração, por mais que seja ao mesmo tempo simples, ela também é um pouco complexa no seu entendimento, porque nós, como igreja do Senhor, muitas vezes não entendemos a profundidade de quando Jesus vai dizer que os verdadeiros adoradores têm que se levantar, porque a palavra vai dizer que Deus está à procura, e se Deus está à procura dos verdadeiros, é porque nós entendemos numa antropologia que Deus está olhando e está encontrando muito mais falso do que verdadeiro. Porque aí quando a gente olha procurando algo que se está difícil de achar, é porque o que eu estou procurando está de forma rarefeita no lugar a qual eu estou procurando. Entendendo isso, Deus está procurando nos últimos dias pessoas, homens, mulheres, que possam ser adoradores, mas adoradores de verdade. Entendendo o quê? Se Deus está à procura, está em falta, mas eu creio, e a Bíblia vai nos levar ao entendimento, quando Jesus diz também, que no final dos últimos dias, o amor de quase todos se esfriarão, e se Jesus está em procura, e se diz respeito que é pouco, mas também ainda existe, nunca, preste atenção no que eu vou dizer, nunca faltará adoradores na terra. Enquanto Cristo não volta, ainda existirão os remanescentes, que são os adoradores em verdade e em espírito. E eu quero fazer parte desse grupo. Você também quer fazer parte desse grupo? Então nós temos que entender algumas coisas. Primeiro, Mateus, eu não entendo muito bem, e esse é um contexto que traz muita confusão no nosso meio, sobre o que é adoração, como eu adoro, quando eu louvo, o que é louvor, o que é adoração. E nós vamos entender que os conceitos de louvor e adoração, eles são correlatos, andam próximos, mas com sentidos e conceitos diferentes. Quando a gente trata de adoração, nós estamos falando de um conjunto de atitudes que um crente ou uma pessoa tem a Deus. Quando eu falo em louvor, eu estou dizendo que
o louvor faz parte da adoração, mas a adoração se completa em muito mais coisas. E nós vamos entender o que é louvor, Mateus. Para a gente entender e entrar um pouco em adoração, nós precisamos desmistificar a alienação que somente o louvor é uma forma de adoração, e não é. Por exemplo, o que é louvor? Louvor é uma palavra que vem do latim laudare, que significa elogiar ou falar bem de alguém ou de alguma pessoa. Então, eu entendo que louvar é falar bem de Deus, seja em uma oração, em um hino ou mesmo em uma conversa com alguém. Então, o louvor é quando eu exalto e enalteço Jesus, ou Deus, ou Espírito Santo, de uma forma a qual eu estou louvando ao Senhor. Quando eu estou cantando, eu estou enaltecendo ao Senhor. Quando eu estou levantando a minha mão, eu estou reconhecendo quem Ele é, adorando Ele em forma de louvor. E nós vamos entender que o louvor é uma atitude que expressamos através da nossa boca, através de instrumentos, ou através muitas vezes de gestos corpóreos. Levante sua mão. Você está louvando ao Senhor com o seu corpo. Dê um glória a Deus bem forte, 1, 2, 3. Você está louvando ao Senhor com a sua boca. Nós cantamos, e eu pensando um pouco sobre isso, se a gente não tomar cuidado, as músicas hoje em dia que se dizem louvores ao Senhor, não são mais louvores ao Senhor, mas louvores ao antropocentrismo do homem. Mateus, o que é um louvor antropocêntrico? É que valoriza muito mais a dor do homem do que o Deus que cura. Vocês estão entendendo? Um louvor que fala muito mais das misérias do homem, que fala muito mais do que a minha vitória hoje tem sabor, porque quem me viu... Não. Isso não é louvar ao Senhor. Um louvor ao Senhor, e eu não vou cantar para não te espantar, mas tem um hino que me chama muito a atenção, né? Diácono Divino, presbítero Irandi, mas aquele hino que diz assim: grande é o Senhor e... Me ajuda. Louvor na cidade. Você está louvando, continue. Grande é o Senhor em quem esse louvor é um louvor que alcança o centro da vontade de Deus e nos leva de pronto ao trono dos céus. Nós estamos louvando ao Senhor, lembrando o que? O louvor é apenas uma das substâncias da adoração. Então nós entendemos que o louvor é uma forma de externar a adoração. Abra comigo tua Bíblia, Salmos de número 9, verso de número 11. Nós estamos numa noite de estudo bíblico, então abra tua Bíblia comigo. Vamos caminhar um pouco na palavra do Senhor. Entender um pouco o que a palavra diz sobre louvor. DCM me ajuda aí, mas você que está aqui, abra a tua Bíblia, nós vamos ler a palavra do Senhor, Salmos de número 9, nós vamos ler verso 11, por favor DCM, coloca aqui para mim, que fique melhor. Olha o que diz a palavra do Senhor: cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. O louvor quer dizer que eu, perante Deus, reconheço quem Ele é e reconheço o que Ele tem feito por nós. Olha o que diz Salmo 33, verso 1 ao 4. Louvar a Deus... Não é o Salmo, eu só quero introduzir para a gente entender. Louvar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito. Olha o que diz o Salmo: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois os retos convém o
louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Vamos até o 4. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Para aí. Agora eu faço um adentro. Nós, vocês, equipe de louvor que está aqui, nós temos que tocar bem e com júbilo, porque é uma forma de louvor a Deus. Nós temos que ter a consciência que Deus nos chama ao louvor, e nós, os nossos irmãos que tocam, nossos irmãos que cantam, nós como igreja do Senhor, somos convocados por Ele a louvar a Ele. Olha que diz o verso 4, por quê? Por que eu devo louvar ao Senhor, Mateus? Me dá um motivo. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. O convite de louvar é do céu. Louvar é um chamado para todas as nações. Salmos 67, 3 e 4. Coloca aí, por favor. Mateus, mas o louvor é para mim, o louvor é para quem está na China. Sim, olha o que diz: louvem a ti, ó Deus, os povos, louvem-te todos os povos, ou os povos todos. O convite do louvor ao Senhor é uma convocação global a todas as nações. E eu termino falando Salmo 150, coloca aí, tão conhecido, o último salmo, Salmo de número 50, termina esse livro tão maravilhoso, tão ensinador, que a gente pode aprender tanto. Olha como é que termina os salmos, Diácono Marcos. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Quem está no santuário de Deus? Louvai-o no firmamento do seu poder. Pode ir passando. Louvai pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com a dufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Você está respirando aí? E eu pensando, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E a minha imaginação e a minha compreensão é que, quando um passarinho está cantando, ele está louvando ao Senhor, exaltando que existe um Deus tão poderoso e tão perfeito, que criou ele na excelência, ao ponto de colocar um cântico na boca dele, para ele mesmo louvar ao Senhor. As plantas, tudo que tem fôlego, as plantas têm fôlego, sim ou não, igreja? Através da fotossíntese acontece a respiração celular das plantas. Então eu acredito que as plantas, enquanto respiram, enquanto o vento bate na copa das árvores, estão louvando ao Senhor. Então o louvor se diz respeito a eu expressar de forma corpórea, de forma sonora, de forma móvel ou de forma corpórea, comigo mesmo, ou na igreja, ou no lugar onde eu estou louvando ao Senhor. Nós fomos chamados para louvar ao Senhor. Por isso, quando o louvor estiver acontecendo ao Senhor, não perca a oportunidade de louvar o nome dEle. Não perca a oportunidade de levantar a sua mão e bendizer o nome dEle, lembrando de todos os seus benefícios, lembrando do que Ele fez, lembrando do que Ele faz e lembrando do que Ele ainda fará. Nós somos convocados a louvar ao Senhor. Todo ser que vive, louve ao Senhor. Essa consciência de louvor tem que estar em nós.
Lembrando que louvor é elogiar, falar bem, enaltecer alguém, e no louvor nós fazemos isso, adoramos com as mãos, enaltecemos o louvor com as mãos, com a boca, glória a Deus, aleluia, tu és fiel, Senhor, é uma forma de louvor. Mas agora o louvor verdadeiro compõe a adoração dos verdadeiros adoradores. Não tem jeito de falar que nós somos verdadeiros adoradores se da nossa boca não sai louvor. Não tem como afirmar que somos verdadeiros adoradores, mas das nossas mãos não tem ação de glorificar, de reconhecer, de levantar, de adorar. Ele não tem jeito, se não tiver expressão de louvor, não é verdadeiro adorador. Eu vou repetir porque Deus falou conosco agora. Se não tiver expressão de louvor, não é verdadeiro adorador. Nós temos que ter a consciência que louvar ao Senhor é um chamado. E louvar ao Senhor não quer dizer que estamos bem naquele dia. Louvar ao Senhor não quer dizer que vai tudo bem na nossa casa. Louvar ao Senhor não quer dizer que vai tudo bem no nosso trabalho. Mas todo ser que vive é chamado a louvar e engrandecer o nome de Jesus. Adorar a Deus. E agora nós entendemos que o louvor é uma parte que nos leva a enaltecer, a elogiar, a engrandecer a Deus de uma forma cuja a adoração faz parte, ou melhor, o louvor faz parte da adoração. Mas Mateus, o que é adoração então? Nós vamos entender. Adoração vem do latim adoratio, que no Império Romano foi muito utilizado quando muitas vezes alguém ou algo ia adorar alguém ou algo, ele com uma mão tampava a boca e com a outra mão tocava. A adoração é adoratio em latim, mas no grego vem de proskuneo, prostrar-se, cair com o rosto em terra, render-se. Preste atenção na profundidade da adoração. Render-te beijando os pés ou as mãos. A consciência da adoração é mais profundo do que vir à igreja, sentar num banco e muitas vezes ou muitas outras vezes nem adorado é Jesus com as nossas mãos, com a nossa boca ou com o nosso ser. A adoração é prostrar-se, cair com o rosto em terra. Olha o que diz o hebraico, vem do hebraico sarrá, que é prostrar-se, curvar-se até o chão em reverência e respeito. A primeira pergunta que surge na minha e na nossa cabeça é: será que eu estou sendo um verdadeiro adorador? A primeira pergunta que vem a nós é: será que a minha adoração nessa noite, através do meu louvor que eu já prestei ao Senhor nessa noite, foi uma adoração falsa ou foi uma adoração verdadeira? É nessa hora que o meu coração, ou o nosso coração fala: glória a Deus ou misericórdia, Senhor, porque nessa noite eu não te adorei da maneira que eu poderia. Porque a adoração é um chamado para nós. A adoração é composta por um conjunto de muitas atitudes. Podemos, de certa forma, dizer que a adoração é uma forma de vida por completo e não atitudes isoladas perante Deus. E agora nós vamos aprofundar um pouco mais. Porque, Mateus, se eu venho à casa do Senhor, levanto a minha mão, dou um glória a Deus, dou um aleluia, pulo, sapateio, falo em mistério, eu sou um verdadeiro adorador? Depende. Porque só Deus sabe como que você agiu no dia que passou. Só Deus sabe como foi a nossa semana. Irmã Sidney, a adoração não é ao pastor, não é ao obreiro, não é à autoridade, é ao Deus dos céus que conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Eu vou contextualizar para que você entenda, claro que
É só para um entendimento nosso. Pense comigo, Deus no trono, e agora começa um culto de adoração ao Senhor. E Deus no trono está assentado, e agora começa a subir as narinas de Deus, um aroma suave, um aroma bom, ou melhor, um aroma a Deus. E Deus se levanta do trono para ver o que está acontecendo. Porém, quando Deus chega mais perto, Ele vai entender que tem um povo cantando, tem um povo louvando, mas não é verdadeiros adoradores. Eu imagino Deus, isso é para a gente contextualizar, presbítero Daniel, eu imagino Deus olhando, cheirando e falando, não, essa adoração é falsa. Esse glória a Deus aí, eu conheço quem que é esse marido, eu conheço quem é essa esposa. Esse adorador aí, eu sei o funcionário que ele é. Não, esse aroma que está subindo é falso. Isso mexe com a minha alma. Porque eu estou vendo todo mundo bonitinho, vocês estão vendo bonitinho aqui. E glória a Deus por isso. Mas só Deus sabe quem nós somos. Eu não estou dizendo que você não deve levantar a sua mão, glorificar o Senhor, mas nós temos que entender que a adoração é muito mais profunda do que isso, porque Deus não está procurando adoração. Preste atenção no que está dizendo o versículo. Deus não está procurando adoração. Irmão Valnei, Ele está procurando adoradores. Deus não é um ser que tem baixa autoestima, que precisa que um povo o adore, para que ele seja quem ele é. Nananina, não. Deus é Deus supremo, poderoso, e não precisa da nossa adoração. Mas na supremacia de Deus, na bondade de Deus, Ele vai dizer, olha, eu estou procurando adoradores. E o benefício não é de Deus, Ele já é Deus. A pergunta é, quem sou eu quando eu não sou adorador? Lembremos-nos que a adoração é algo muito profundo. Porque Deus não recebe e não gosta de hipocrisia. Como assim, Mateus? Leva uma vida de pecado, uma vida desregrada, uma vida longe dos caminhos do Senhor, chega na casa de Deus, levanta a mão, glorifica, e Deus está olhando lá do trono e dizendo, que nada, é adoração falsa. E eu pensando sobre isso, porque Deus não está procurando adoração. Ele já é adorado nos céus. Os anjos cantam santo, santo, santo. A pergunta é, se Deus não está procurando adoração, será que o que eu estou prestando é uma adoração vazia ou uma adoração verdadeira? Porque a adoração é um conjunto de coisas. Adorar não é simplesmente louvá-lo. O louvor faz parte de quem é adorador, de fato, mas não é tudo. Como assim, Mateus? Nós vamos discorrer um pouco. Porque louvor e adoração, por mais que se correlatos, a adoração é uma atmosfera muito mais ampla de resposta a quem Deus é. O que envolve toda a nossa vida, que se torna de certa forma, uma característica imanente da pessoa. Ou seja, a adoração não é o que eu faço, é quem eu sou. Você pode repetir isso? A adoração não se diz respeito com o que eu faço muitas vezes, mas com o que eu sou. O culto é uma forma de adoração ao Senhor. Mas no culto nós temos várias atmosferas no culto. Por exemplo, no culto, cumprimentar os irmãos é uma forma de adorar ao Senhor, reconhecendo que Ele é bom, me salvou, salvou o meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Ah, Mateus, mas não tem nada a ver.
tem tudo a ver com a adoração de quem é crente, verdadeiro adorador. Por exemplo, um testemunho que é dado perante a igreja para glorificar ao Senhor é uma forma de adoração a Ele. Nós temos que desmistificar, porque eu comecei falando do louvor, porque nós entendemos muitas vezes que a adoração está inteiramente ligada ao louvor, e não é só isso não. O louvor é apenas uma forma de adorar ao Senhor. Por isso, quando o pastor diz: meu irmão, você tem uma bênção, testemunha, você está adorando ao Senhor, elevando a fé do seu irmão e glorificando a Deus que te deu uma bênção. Eu estou adorando ao Senhor. Todas as formas do culto, a oferta é uma forma de adoração, as saudações é uma forma também de adoração. Trabalhar para o meu patrão secular é uma forma de adoração ao Senhor. Porque se somos de Deus, a primazia da nossa vida é de Deus. E a palavra vai dizer: olha, trabalhe para o homem como se fosse para Deus. Então, trabalhar de forma correta e honesta, servindo o meu patrão secular, também é uma forma de adorar ao Senhor. Nós temos que começar a refletir se a nossa vida é uma vida de engano e adoração falsa, ou se verdadeiramente eu e você somos adoradores. Adorar é uma profundeza em Deus, onde poucos alcançam de verdade. Deus está à procura. Onde o louvor está contido na adoração. Louvor muitas vezes é uma expressão física da resposta de quem Ele é, e muitas vezes pelo que Ele fez ou fará. Mas o louvor não é a adoração por completo. Eu quero frisar bem isso, para que nós tenhamos a consciência de que só louvar, cantar ao Senhor, tocar ao Senhor, não é uma adoração completa. Tem mais coisa para fazermos ao Senhor. Abra a tua Bíblia comigo. Gênesis, capítulo de número 22. Vamos ler só os 5. Gênesis, capítulo de número 22, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos-nos a vós. O que Abraão estava fazendo? Como eu disse, o louvor faz parte da atmosfera da adoração. Mas agora um homem, a saber por nome Abraão, sobe com teu filho ao Monte Moriá, Deus o pedindo em sacrifício. E ele diz aos moços que ficaram: olha, fique com o jumento, porque eu e o menino vamos ali adorar ao Senhor, e depois nós voltamos. E há uma das outras atmosferas da adoração, além do louvor, é a atmosfera do sacrifício. Porque não existe adoração verdadeira sem sacrifício. Não existe adoração que agrada ao Senhor se não houver sacrifício. E aqui sacrifício, nós estamos entendendo que o sacrifício que Deus pedira a Abraão era o filho. Não estou dizendo que você sacrificará o filho, mas a adoração trará a nós a responsabilidade de sacrificar coisas importantes para nós, para Deus. Se a nossa adoração não está requerendo de nós sacrifício que nos custam, provavelmente a nossa adoração é uma adoração falsa. Provavelmente aquilo que estamos fazendo ao Senhor é superficial, e Deus não está à procura dos superficiais, está à procura dos espirituais. Abraão sobe para sacrificar o seu melhor. O filho que ele esperou durante um centenário, o filho da promessa.
e Deus o pede em adoração. A pergunta é, quais são os Isaques que Deus está nos pedindo e nós não temos o adorado da forma que Ele pede? Porque vai nos custar, servir a Deus nos custa, mas não há coisa mais maravilhosa do que servir e adorar ao Senhor. Abra comigo tua Bíblia, Romanos, capítulo 12, verso 1. Falamos um pouco sobre sacrifício, e agora, no Novo Testamento, a saber, um homem de nome Paulo, apóstolo do Senhor, homem que foi chamado para um propósito específico. Olha o que Paulo vai dizer aos romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício, diga comigo, sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Tu está vivo aí? Santo. Tu está santo aí? E agradável a Deus. Tu está sendo agradável ou reprovável a Deus? Que é o vosso culto racional. O que Paulo está dizendo é: olha, vocês querem adorar ao Senhor da maneira que Ele recebe, tem que usar o raciocínio para entender o que é adorar, o que é se entregar, porque agora, Paulo vai dizer, agora o que Deus quer é um sacrifício total e vivo, não é um sacrifício parcial, é um sacrifício total em forma de adoração ao Senhor. Sabe quando a gente entrega aquilo que a gente não, da nossa alma não queria? É o sacrifício verdadeiro que nós temos ao Senhor. Por isso, se nós queremos ser verdadeiros adoradores, o louvor não pode se apartar da nossa boca. As mãos levantadas não podem se apartar do nosso culto. E também os sacrifícios não podem se apartar das nossas vidas. Porque Deus está procurando quem o adore em espírito e em verdade. Quer prestar um sacrifício verdadeiro, uma adoração verdadeira? Sacrifica um pouco mais ao Senhor. Mateus, eu vou sacrificar o quê? Sacrifica mais o seu ego. Sacrifica mais o que, Mateus? O meu orgulho. Sacrifica mais o que, Mateus? O meu tempo ao Senhor. Porque nós temos que apresentar um culto racional, um culto de adoração, cujo sacrifício não pode afastar de nós a verdadeira adoração. Mas vamos lá. O louvor, o sacrifício, mas também a entrega faz parte de uma adoração verdadeira. Porque coração que adora é coração que se entrega. Diga comigo essa frase. Você já viu por aí alguém que tem dificuldade de entregar alguma coisa? Entregar o que, Mateus? Entregar coisas simples? Entregar coisas difíceis? Coração que adora é coração que se entrega. Vou explicar um pouco. Nós entendemos que o sacrifício faz parte, mas a entrega também. Por exemplo, nós temos várias mães, vários pais que, em forma de adoração ao Senhor. Lembremos-nos que a adoração é lembrar de quem Deus é e de todas as suas obras. Uma mãe que agora tem o seu filho, um filho tão esperado, um filho tão amado, uma filha tão amada, uma família tão querida, agora Deus a convoca a entregar de volta. A saber, uma mulher a qual nós conhecemos bem, Ana.
Ana adorou ao Senhor de tal forma que entregou o seu filho para a obra. Adorar requer de nós entrega de muitas coisas, inclusive muitas vezes de pessoas que queremos bem e amamos. E não é fácil. Se você for perguntar à nossa pastora, se você for perguntar à mãe da Franciele, que aqui enquanto estava, se você for perguntar à mãe do Marcelo, a mãe de qualquer missionário, mãe do Jean, mãe de qualquer um que enviou, é uma entrega e uma renúncia em forma de adoração ao Senhor. Quer adorar ao Senhor, quer ser verdadeiro adorador, entrega tudo, até o mais importante para você. Mas nós, no contexto da igreja do século 21, não entregamos nem as nossas vaidades. Não entregamos muitas vezes nem o nosso carro para a obra. Na onde vai ser a vigília? Vai ser lá na chácara fulano de tal. Tem 5 km de chão. Ah não, meu irmão, acho que não vai dar para eu ir não. Ah, acho que não vai dar para ir não. Ou seja, não tem a capacidade de entregar o carro para fazer a obra. Não tem a capacidade de entregar algo em forma de adoração ao Senhor. Oxalá se Deus nessa noite nos lembrarmos de coisas que precisamos entregar para formar em nós verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Porque a adoração, como eu disse, tem as suas multiformas. Outra forma de adoração, Mateus, preste bem atenção, que quando eu disse que a adoração é um conjunto, se faltar alguma coisa, nós não somos verdadeiros, estamos sendo falsos. Adoração em ofertas. Esse é um assunto muito debatido. É um assunto muito comentado. Infelizmente, a teologia da prosperidade criou um viés, tanto quanto prejudicial no muito, quanto tão prejudicial como no pouco. Vou te explicar. Se levantou nas últimas décadas, ou nas últimas reuniões da igreja, nos últimos tempos, a teologia da prosperidade, que se diz respeito muito ao financeiro, que se diz respeito muito ao dinheiro, que se diz respeito muito ao que eu dou, ou muito mais ao que eu recebo. Fique tranquilo que vocês nos conhecem, nós não somos uma igreja que sujiga, não somos uma igreja que fica pedindo dinheiro de forma alguma, mas se queremos ser verdadeiros adoradores, precisamos entender que nós temos que desprender as nossas vidas do dinheiro e aprender que ofertar com liberalidade. Espera aí, Mateus, o que é liberalidade? É dar tudo que eu tenho? Não. É ofertar com disposição e generosidade. Porque a teologia da prosperidade diz que você tem que dar tudo que tem, a casa, o carro e tudo isso, porque você vai ganhar 100 vezes mais, 1000 vezes mais. Não é assim, meu irmão, mas também a igreja não é o lugar onde você dá as moedinhas que não te faz falta. A adoração vai nos custar muitas vezes algo de nós. Não é as misérias da vida que eu dou algo que eu tenho condição, mas é algo com disponibilidade, generosidade e amor. A nossa adoração tem que conter ofertas. Ah, Mateus, mas é ofertar na salva? Muitas vezes sim, mas também outra. Quantos de nós vemos pessoas nas ruas necessitadas, precisando de algo, precisando de alguma coisa, mas não os ajudando, tendo condição de ajudar? Lembrando que a palavra diz que quando fazemos aos tais, estamos fazendo ao Senhor. Tem um hino que diariamente passa muitas vezes na rádio, quando nós estamos indo trabalhar, que é um hino a qual diz que Jesus foi convidado para uma janta, e ali aquela pessoa hospitaleira fez um frango,
E aquela pessoa fez um frango para Jesus, e agora apareceu na porta, antes de Jesus, uma criança. Olha, Senhor, me dá de comer. E aquela pessoa com um coração muito doído, mas também com um coração generoso, arranca a coxa do frango e dá para essa criança comer. Passando não muito mais tempo, chega também um andarilho, uma pessoa a qual não tem condições, chega à casa deste homem, desse anfitrião, e diz: olha, me dá de comer. E ele, com dor no coração, pega a coxa e dá a ele a outra coxa. E agora, não muito distante, Jesus chega. E aquele anfitrião, com o coração dolorido, porque ofertou algo para alguém, chega para Jesus e diz, na música, no hino, na canção: olha, Senhor, que o Senhor me perdoe, porque as duas coxas passaram aqui. Jesus diz para ele: fique tranquilo, já estou satisfeito pelas duas coxas que comi lá fora. Você entendeu o que Jesus está dizendo? Temos que olhar com mais generosidade para as coisas, sempre lembrando e nos acordando que é com discernimento, sempre com discernimento, sempre entendendo a direção de Deus, mas também nunca fechando o coração. Porque as ofertas, seja ela oferta financeira ou de alguma coisa, faz parte de um adorador que adora em verdade e em espírito. As ofertas fazem parte como que se eu estivesse dando a Deus, e estou. Então, meu irmão, nós entendemos que adorar a Deus é muito mais complexo do que imaginamos. Sim ou não? Adorar a Deus é muito mais complexo do que pensamos. E a pergunta é, Mateus, agora eu e tu e eu, a pergunta para mim e para você: será que nessa semana eu fui um verdadeiro adorador? Será que se Jesus abrir um telão da minha vida naquele data show ali, nós vamos ver um verdadeiro adorador ou alguém que teve picos de adoração? Ou seja, um hipócrita. Porque a nossa vida não vai passar naquele telão, mas nos céus está tudo patente aos olhos dele. Tudo está patente aos olhos dele. Nada passa despercebido perante os olhos do Senhor. Então a adoração é um conjunto de atitudes que formam em mim um caráter de adorador, que formam em mim uma característica de adorador, e não somente um ato esporádico de quando eu estou na igreja. A adoração transcende as quatro paredes deste estabelecimento, porque a adoração não se diz respeito somente quando alguém está vendo. Muitas vezes os adoradores adoram e só o Pai vê. A adoração está sendo observada do céu. Os adoradores estão sendo observados do céu. Outra coisa interessante aqui, na vida de um verdadeiro adorador, não pode faltar também gratidão. Você é adorador, eu sou adorador, não pode faltar gratidão. Abra a tua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 24, nós vamos ler o 26 e o 27. Quem está entendendo, dê um glória a Deus por isso. Gênesis capítulo 24, nós vamos ler o 26 e o 27. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então, inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu Senhor. Qual é o contexto dessa adoração, Mateus, para a gente entender? Abraão, já de idade,
estava à procura de uma esposa para Isaac. E ele vai dizer ao servo: olha, bota a tua mão na minha coxa e jura para mim que tu vai buscar uma esposa para meu filho, mas não vai ser do povo a qual eu resido próximo, porque esse povo não teme ao Senhor. Tu vai lá perto da minha casa, aonde eu morava, e vai buscar de lá uma esposa para meu filho. Jura para mim que tu não vai buscar uma desse povo incircunciso, desse povo que não teme ao Senhor, desse povo que vive no meu derredor. E o servo jura ao Senhor, sai de casa e vai buscando ao Senhor: Senhor, me guia, Deus de meu senhor Abraão, me guia, ao ponto de ele chegar na terra, e agora ele faz uma prova com Deus, presbítero Laércio. Ele diz assim: a moça cujo eu pedir água, e ela dar de beber a mim, e também dar de beber aos meus camelos, esta é a qual o Senhor tem escolhido para o filho do teu servo, para o filho do meu senhor Abraão, a saber, Isaque. E aquele homem chega, e de pronto chega ao poço, e quem está saindo ao poço? Rebeca. Rebeca agora está saindo ao poço para buscar água, porque a Bíblia vai retratar que era a hora que as mulheres iam buscar água. E agora, irmã Cida Romero, o que acontece? Rebeca chega, aquele moço pede água a Rebeca e diz: dá-me um pouco de beber da água. E ela diz: pega e beba, e enquanto o senhor beba, eu vou saciar a sede de todos os seus camelos. E agora entra no versículo a qual nós lemos: e aquele homem prostrou e adorou ao Senhor, agradecendo pela benevolência de Deus para com ele. A gratidão é uma forma de adoração que não pode se apartar da nossa vida, do nosso coração. E nós, se formos prestar a atenção, nós mocidade, já fizemos algumas vezes, alguns tempos, períodos de semanas, prestando atenção no quanto nós somos mais ingratos do que gratos. Mateus, se eu fosse dar um antônimo, que é o significado contrário à gratidão, eu poderia dizer que o significado antônimo de gratidão é murmuração. Se nós formos fazer uma retrospectiva no dia de hoje, quantas vezes nós poderíamos ter adorado, agradecendo ao Senhor e murmuramos? E o meu dia começou cedo hoje, rapaz. 6 da manhã, 6 e pouco, 6 e meia, nós estávamos indo para o serviço. Hora que eu chego na portaria, cadê o crachá? Esqueci o crachá em casa. E a portaria a qual eu entro, para a portaria que tem que buscar o crachá é longe. E aí Deus ministrou no meu coração: tu é adorador ou murmurador? Falei: Senhor, fica tranquilo, vou cantando ao Senhor. Bom até que eu faça uma caminhada, estou precisando. Né? Mas nós sempre, na vida de um adorador, Derek, sempre vai ter dois caminhos: o caminho da gratidão em forma de adoração, ou o caminho da murmuração em forma de ingratidão. Se nós queremos ser verdadeiros adoradores, a gratidão não pode se apartar de nós. Mateus, mas está dando tudo errado. Seja grato porque tu está vivo, enquanto há vida há esperança. Mateus, mas está tudo fugindo do meu controle. Seja grato porque o Deus que você serve nunca perdeu o controle de nada. E se tem uma coisa que Deus gosta, é de abençoar adorador. Ou você acha que Deus tem vontade de amaldiçoar quem é adorador de verdade? Não, não, não. Muitas vezes Ele nos prova, como a palavra disse a nós no domingo. Muitas vezes Ele nos prova para nos levar ao centro da vontade dEle, para nos tornar verdadeiros adoradores. Porque muitas vezes é na luta que eu provo se eu sou verdadeiro adorador. Muitas vezes é na bonança que eu provo se eu sou verdadeiro adorador. A gratidão faz parte de um coração que adora verdadeiramente. Coração que adora é coração que agradece. Vamos fazer um combinado, eu e você aqui? Vamos sair daqui sendo verdadeiro adorador. Vamos sair daqui mais grato.
Vamos sair daqui com a disposição de ofertar mais no Senhor, aquilo que Ele colocar no nosso coração. Eu não estou falando de quantidade, eu estou falando de qualidade de adoração. Vamos sair daqui entregando tudo que é necessário. Senhor, até hoje eu não entreguei por completo, mas hoje eu vou me tornar verdadeiro adorador e vou sair daqui te entregando tudo. Senhor, o que o Senhor quer que eu sacrifico? Porque a minha adoração a partir de hoje vai ser uma verdadeira adoração. E se o Senhor está olhando para mim, a partir de hoje eu sei que o Senhor vai olhar e vai me ver como um verdadeiro adorador. Alguém que não vem para a igreja, alguém que não vem para o culto e não louva o teu santo nome, não canta ao Senhor, não faz nada ao Senhor. Lembremos-nos que a adoração e o louvor não está fixado nas quatro paredes da igreja. Tu pode estar muito bem lavando uma vasilha em casa, cantando e adorando ao Senhor, em vez de murmurar que a vasilha não acaba. Tu pode estar muito bem, melhor, trabalhando naquele trabalho que você diz que não quer, você diz que não gosta, mas Deus está te testando para ver se aquele trabalho te espreme para virar um verdadeiro adorador. Nós temos muito mais oportunidades de adorar do que oportunidades de murmurar. Tem verdadeiros adoradores sendo formados nessa noite. Adorar é lembrar de agradecer a Deus, tanto por coisas pequenas, quanto por coisas grandes. A gratidão nossa a Deus, se nós pontuarmos tudo, diaconisa Maristela, tudo que devemos ser gratos a Deus em um dia, em uma oração, essa oração não fica menos de que 2 horas. Só agradecendo, Senhor, acordou, obrigado por esse travesseiro, Senhor, é tão ruim dormir sem travesseiro. Talvez não seja o travesseiro de pluma de ganso, mas é o travesseiro que o Senhor me deu, graças te dou, Senhor, por esse travesseiro. Papai, obrigado por esse colchão, meu Pai, que às vezes é mole, minhas costas estão doendo, mas tem tanta gente morando debaixo da ponte, no papelão, e eu estou aqui no colchão. Ai, papai, nossa, Senhor, eu tenho só essa chinela que está aqui costurada, colocado um prego embaixo, mas Senhor, tem tanto andarilho andando na rua com a grossura do pé desse tamanho, e eu te conheço, e o Senhor é meu papai, e essa chinela não vai me afastar de ser um adorador. Ah, Senhor, mas esta casa está goteirando, olha Deus falando com alguém, esta casa está goteirando, graças a Deus que a tua casa tem um telhado, porque tem muita gente morando, e o Daniel, a irmã Janaína sabe disso, em onde não tem goteira, mas cai é chuva direto. Ah, nós temos que tornarmos um verdadeiro adorador. Nós temos que nos tornar verdadeiros adoradores, pelas pequenas coisas e também pelas grandes. Ei, não era para nós estarmos aqui. Ele morreu no nosso lugar. A adoração, eu vou repetir isso, é enfático para que você não esqueça. É lembrar de quem Deus é e de tudo que Ele tem feito por nós. Com certeza, irmã Marcelene, se isso não fugir do nosso coração, nós seremos muito mais alegres e felizes, sabendo que nós somos adoradores de um Deus que virá nos buscar também. A atmosfera da adoração, outra parte da adoração, é a fé. É impossível adorar ao Senhor sem fé. Abra comigo tua Bíblia, Mateus, capítulo de número 28. Nós vamos ler o 16 e o 17. Quem está entendendo, dê um glória a Deus aí. É o contexto agora de Jesus ressurreto. É o contexto agora qual Jesus está ressurreto e aparece aos seus discípulos.
E olha o que diz a Bíblia, o versículo 16, depois leremos o 17. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Não tem como ser verdadeiro adorador se há dúvida em nós. Dúvida de quem, Mateus? Dúvida de quem Ele é. Dúvida de quem Ele nos chamou para ser. Porque hoje, o que mais se tem é um complexo de inferioridade ou um complexo de superioridade. E nós nem temos que pender para o superior e nem nos pender para o inferior. O que eu quero dizer com isso? Deus nos chamou, não precisamos duvidar de quem Ele é e do propósito dEle nas nossas vidas. Quer ser adorador? Para de se colocar inferior ou para de se colocar superior. Ele tem um propósito perfeito, não duvide. Sem a fé é impossível adorar ao Senhor. Isso nos ensina que a incredulidade ou a dúvida são obstáculos para a adoração verdadeira. A fé é parte integrante e fiel da adoração. Se vamos ser adoradores, tem que ser com fé. Você tem fé? Tem que ser com fé. Porque se não for com fé, a adoração é incompleta, Deus não recebe adoração incompleta. Olha o que diz Hebreus 11:6. Tão conhecido Hebreus 11:6. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível. Quer agradar ao Senhor? Bota fé no negócio. Coloca fé em exercício. Fé, preste atenção no que eu vou dizer, e é direção do Espírito Santo que não está na minha mente. Fé é fazer alguma coisa mesmo não tendo condições. A fé é expressa não por palavras. Quem tem fé? Amanhã Deus vai provar em atitude se tu tem fé ou não. Só a realidade de uma prova ou de uma circunstância testa a realidade de uma fé. Vou dizer de novo. Só a realidade de uma tribulação ou de uma prova testa a realidade de uma fé verdadeira. Tem fé, é verdadeiro adorador. Amanhã nós vamos ver. Ou amanhã não, daqui um pouquinho. Deus prova a tua fé para ver se tem um verdadeiro adorador ou um adorador falso. E comigo também é da mesma forma. Sem fé é impossível adorar ao Senhor e agradá-lo. Adorar a Deus por meio da fé é reconhecer que Deus continua no controle de tudo, mesmo tudo aos meus olhos parecer dar errado. A adoração é mais complexa do que nós entendemos ou compreendemos, mas também não é impossível de alcançar. Outra forma de adorar ao Senhor em forma de oração. A oração também é uma forma de adorar ao Senhor. Porque, Mateus, orar é reconhecer a dependência de Deus. E se tem um segredo que nos leva para mais perto do Senhor, é reconhecer que dependemos dEle. E se tem uma coisa que nos afasta do Senhor, é reconhecer que não precisamos dEle. E como eu faço isso, Mateus? Com as minhas atitudes. Se eu oro, eu reconheço. Se não oro, reconheço também que não sou dependente dEle. A oração, diaconisa missionária Cida, me leva a adorá-lo em verdade. E agora eu entro numa questão. É uma expressão de dignidade, respeito e reverência oferecidas a Deus. E o mundo está muito mudado. Algumas coisas melhoram, mas outras nos levam para longe de Deus. Eu vou te exemplificar.
com exceção de que tem problemas de saúde, problema nas pernas, problemas de diversos, dificilmente tu vai ver alguém orando, batendo o joelho no chão. E bater o joelho no chão é o que, Mateus? É uma forma de adorar ao Senhor, reconhecendo quem eu sou e quem Ele é. Porque o inimigo faz tudo. Eu não estou dizendo que orar é somente ficar de joelho, eu não estou dizendo isso, preste atenção. Eu estou dizendo que hoje em dia nós temos muita facilidade de correr do lugar dos joelhos dobrados. E Deus falava ao meu coração forte sobre isso, porque nós viemos e vimos as vigílias, mas não temos a capacidade de bater o joelho no chão e ficar 1 hora orando com o Senhor, não. Com exceção de quem tem problemas de saúde, tudo certo. Mas nos falta a palavra, Senhor, é claro. Se eu não exercito a oração não flui. Se eu não exercito algo me tira daquilo, porque aquilo que eu faço muito, eu consigo fazer com qualidade. Ai, Mateus, mas não consigo ficar meia hora de joelhos. Começa com 15 minutos. Não é religiosidade o que eu estou dizendo. Eu estou falando de verdadeiros adoradores ao Senhor. Me desculpem aos que pensam que Deus mudou. Deus não mudou, Deus é o mesmo. E se Deus não mudou, o poder dos joelhos dobrados de um crente não mudou. Lembremos-nos que na pandemia, o pastor falou algo aqui neste culto, nesta igreja, neste momento, que ele disse que o demônio naquele tempo, naqueles dias, não estava com medo de quem estava de pé, estava com medo de quem estava de joelhos. Quem lembra disso? Não é só eu que estou lembrando disso, não, tem um monte de gente lembrando disso. Eu não estou dizendo que orar é só ficar de joelhos, mas quem é verdadeiro adorador tem a atitude de prostrar diante de Deus, é boca no pó, é oração com Deus, dizendo: Deus, eu não sou, mas Tu és. Deus, eu não consigo, mas Tu consegues. Deus, eu não sei, mas Tu sabes. Deus, eu estou aqui, muitas vezes sem palavras, mas de joelhos dobrados diante do Pai Celestial. Expressão de respeito e reverência. É uma forma de adorarmos ao Senhor em oração. Entendemos que a adoração é mais complexa do que pensamos, sim ou não? Se nós fizermos uma retrospectiva nas nossas vidas, nos nossos ministérios, nas nossas famílias, veremos que temos muitos pontos construtivos para nos tornar verdadeiros adoradores. Eu estava ontem arrumando algumas coisas lá em casa, na área, e Deus falando ao meu coração, e eu falando: que loucura, Jesus, que coisa doida, né, amor? Estava ali ontem, cheguei do trabalho, fui arrumar algumas coisas na área ali, e Deus falou ao meu coração: olha, enquanto tu arruma isto aqui, enquanto tu arruma a tua casa, tu está me adorando. Eu falei: que loucura! Como assim adorando ao Senhor, diaconisa Adriele? Eu falei: mas que loucura, tudo que eu faço eu tenho que fazer para adorar mesmo, porque se eu faço ali com cara feia, se eu faço não querendo, Jesus está dizendo: ei, falso adorador, foi eu que te dei essa casa, foi eu que te dei essa esposa para tu ajudar. E Deus estava dizendo: ei, deixa eu formar um verdadeiro adorador, faz com alegria, faz com gratidão, faz com inteireza de coração. E eu falando: meu Deus, irmã Ivonete, são pequenas coisas que formam grandes adoradores. Pequenas atitudes levarão-nos a grandes atmosferas espirituais. Não tem nada a ver, Mateus, tem tudo a ver. Jesus está me vendo dentro da minha casa quando ninguém está me vendo. Vocês estão me vendo em cima do altar.
Mas Jesus está me vendo quando eu deito, quando eu levanto, quando eu não durmo, quando eu não estou dormindo. E a pergunta é: será que a nossa vida tem sido uma vida de adoração verdadeira ou falsa? Essa pergunta tem que pleitear os nossos corações e ficar em nós, em todas as nossas atitudes. Fique sobre os pés. Mateus, que importância tem isso na minha vida? Eu vou te dar 2 exemplos e a gente finaliza. A adoração, como eu disse, não é uma necessidade de Deus. Nananina não. Deus não é, como eu disse, um Deus que se diz angustiado porque ninguém está o adorando. Não, Ele é autossuficiente em quem Ele é. Mas se tem uma ferramenta que Deus disponibilizou para o crente, é a adoração, meu irmão. Josafá agora, encurralado por 3 nações, não tinha condição de vencer uma nação. Deus diz: vai me adorando que eu vou entrando nessa batalha por você. A adoração é uma arma que Deus nos deu, se fizermos da forma correta, integralmente, é uma arma que Deus nos deu para vencer batalhas. Vou te dar outro exemplo, agora no Novo. Tinha 2 homens, a saber, Paulo e Silas, foram fazer uma libertação, foram libertar almas, foram libertar cativos. E agora se encontram presos dentro de uma prisão, encerrados e encarcerados. E agora, diácono Nilson, aqueles homens ali começam a colocar em prática, através do louvor, uma adoração sincera a Deus. E a Bíblia, a minha Bíblia, a sua Bíblia vai dizer que as grades da cela começaram a tremer. Natanael, as paredes das celas começaram a tremer. Preste atenção no que eu vou dizer. Não era porque 2 pessoas estavam cantando, mas 2 adoradores estavam louvando ao Senhor. Então, Mateus, se eu começar a cantar, as grades vão cair? Depende. Se tu for um adorador de verdade, sim. Mas se Deus vê que esse cântico é um cântico de hipocrisia, para ver se Deus faz alguma coisa, Ele não vai destruir não. Porque Ele não tem interesse de destruir celas de quem é falso. Mas quem é verdadeiro adorador, quando abre a boca, diácono João, celas caem, paredes são destruídas, acontece o sobrenatural. Quer viver o sobrenatural? Quero viver, Mateus, eu quero viver, eu também quero. Deus está dizendo: comece a me adorar com tudo que tu és, para de reclamar e começa a me adorar, em espírito e em verdade, porque eu sou Deus que estou observando a terra, e eu estou à procura dos verdadeiros adoradores. A adoração pode muito em seus efeitos. O que é adoração, Mateus? Um conjunto de muitas características que tem que ser em nós. Louvar ao Senhor, todo ser que vive louve ao Senhor. E eu fico dizendo: sacrifica mais alguma coisa para o Senhor. Entrega alguma coisa a mais para o Senhor. Não, Mateus, não, eu te respondo não. Ainda tem algo a mais que nós podemos entregar ao Senhor. Seja mais grato ao Senhor em forma de adoração. Tenha mais fé em Deus em forma de adoração. E tenha mais oração em forma de adoração. E cadeias não nos prenderão, porque Deus é fiel na vida de quem é fiel. Porque Deus nos conhece, e adorador que é adorador não tem corrente que prende, não tem cela que encerra, e também não tem mar que se levanta que Ele não acalma.
E eu termino dizendo, já oro. Adorar, preste atenção agora. Adorar é deixar que na minha vida Deus seja verdadeiramente Deus. Mateus, quem é Deus? Senhor, Supremo, Deus forte, Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele é Deus, deixa Ele ser Deus na sua vida. Adorar é mostrar com minhas ações e palavras, não só com palavras, mas com ações e palavras, que Deus é o Senhor de todo o meu ser. Quem ainda quer ser verdadeiro adorador aí? Temos que aprender que a atmosfera da adoração vai muito mais além do que levantar a mão na igreja, do que cantar ao Senhor. Por isso, levante a mão e adore, levante a mão e cante, levante a boca, aumente a voz e cante, sempre, seja adorador através do louvor, mas seja adorador através de tantas outras coisas que aprendemos nessa noite, e o céu olhará para nós e dirá: se levantou um verdadeiro adorador, que me adora em espírito e em verdade. Levante sua mão, papai. Obrigado porque até aqui o Senhor tem falado conosco, e o Senhor tem sido fiel comigo e conosco. Papai, eu oro junto com os meus irmãos e peço: Jesus, nos ajude a ser verdadeiros adoradores. Não deixa, Senhor Jesus, fluir de nós uma adoração parcial que se torna falsa e hipócrita. Senhor, traga consciência a este irmão, a esta irmã, traga consciência ao meu coração, ao nosso coração, de que ser adorador é ser do Senhor por completo, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, porque eu sei que o adorador, meu Pai, o Senhor ouve e responde a oração. Papai, ajuda-nos a ser uma igreja adoradora, que quando o pregador, ou o louvorista, ou quem está à frente, não precisa ficar insistindo, porque nós entendemos que temos um chamado, não é do dirigente do culto, não é do pregador, não é do cantor, mas é um chamado do céu, para sermos verdadeiros adoradores. Por isso, Senhor, nos ajuda, nos traz a consciência. Espírito Santo, Tu que convences do pecado, do juízo, da justiça e da verdade, ajuda-nos a sermos verdadeiros adoradores, nos convencendo daquilo que é necessário, que precisamos melhorar. Nos ajuda, papai, com a consciência de que temos muito que melhorar, mas que também que aquele que começou a boa obra, Ele não a terminou, mas o Senhor está nos aperfeiçoando até a Tua volta. Por isso, Senhor, nos ajuda, nos fortalece, e que nós possamos sair dessa noite sendo e tendo uma adoração de verdadeiros adoradores. Que nessa noite saia daqui eu e os nossos irmãos, meus irmãos, meu Pai, sendo e buscando ser cada dia mais adorador ao Senhor. Pedimos perdão, Senhor Jesus, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelas nossas transgressões, muitas vezes inconscientes, muitas vezes as murmurações, muitas vezes a falta de fé. Senhor, nos perdoa e nos ajude a melhorar, pois nós queremos ser verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Assim oramos crendo no nome do Senhor Jesus. E só os adoradores em espírito e em verdade vão dizer um amém bem forte. 1, 2, 3.